Olá a todos, como é que estamos? Helder de Araújo aqui no seu canal Luz no Fim do Túnel neste 27 de novembro de 2024, é uma quarta-feira em São Paulo, estamos na capital do estado, dia quente, parcialmente nublado aí por volta de 31 graus agora. Bom, hoje eu vou trazer um tema aqui, existe uma agenda pós-capitalista, para um pós-capitalismo. Esta agenda é chamada de neossocialismo. Então esse é o tema inicial aqui do nosso programa de hoje. Vamos lá, o que é o neossocialismo, hein? Veja, o neossocialismo é um nome, aí você vai encontrar aí, inclusive na Wikipédia e em artigos aí esparsos, mas na verdade já é um tema mais ou menos abordado aí por muitos intelectuais, jornalistas, já tem bibliografia até a respeito, né? Ele seria uma resposta aí das mais altas elites corporativas para resolver a crise do capitalismo, né? Veja, então as elites globais estão orquestrando uma nova ordem baseada no que podemos chamar de neossocialismo. Detalhe, esse modelo aí monstruoso, pensado pela alta elite, ela mesma uma expressão do transhumanismo aí artificial. Veja, não haverá espaço para a classe média neste modelo aí que eles estão visualizando e criando, né? Veja, a classe média dentro deste neossocialismo irá desaparecer. O capitalismo, tal como o conhecemos, né, liberal, corporativo, o acumulador de renda, proprietário aí dos bens de produção, etc., sofrerá, já está sofrendo uma mutação aí para o neossocialismo global, orquestrado pelas elites corporativas aí e pelas grandes agências, né, de fundos globais, né, BlackRock, State Street, Affinity, aqueles grupos, né, o Morgan, o Vanguard, né, e vários outros. Né? Qual o papel que a Rússia, a China e os Estados Unidos desempenharão nesta, digamos, transformação da sociedade? Que implicações isso tem para a classe média e os princípios democráticos, que são aqueles propagados aqui, principalmente no Ocidente coletivo? Vamos então analisar um pouquinho. Veja, o capitalismo, se ele for entregue à sua própria sorte, ele devora tudo que o rodeia, incluindo a si mesmo, né? É o mundo dos lobos devorando lobos, né? Mas em geral são lobos devorando homens, né? Outro ponto, as elites, muitas vezes o chamado Deep State, ela se perpetua no exercício do poder. Por exemplo, muita gente pensa que houve uma grande mudança na Revolução Francesa, que surgiu uma nova classe burguesa, e que a nobreza e o clero foram colocados para escanteio. Nada mais enganoso do que isso. 90% da alta nobreza migrou para a alta indústria e para os bancos e para as grandes corporações e trusts. A alta nobreza virou a alta burguesia, é simples assim, né? Uns 90% pelo menos. Bom, então assim, as elites aí, elas se perpetuam de um modo ou de outro no poder. E hoje se fomenta, aliás, não é de hoje, hein, um socialismo global, né? Na verdade, é uma ditadura aí disfarçada de um avanço, de um progresso necessário para superar os males do capitalismo e tudo mais. Bom, um outro ponto, o neossocialismo, ele pode significar a morte daquilo que a gente chama de Estado ou de nação tal como a conhecemos, né? Então veja, um ciclo histórico aí que se está, vamos dizer, produzindo, nasce no feudalismo medieval e se encerra no neossocialismo pós-século XXI, né? Veja, nós enfrentamos agora uma crise sistêmica análoga à transição do feudalismo para o capitalismo, né? E para o surgimento da chamada classe burguesa, né? Veja, agora nós estamos diante de uma grande mudança, de uma reviravolta sem precedentes. Desde a década de 80, as elites ocidentais desmantelaram as instituições sociopolíticas que sustentavam o capitalismo, né? Não com o objetivo de destruir o capitalismo, mas de transformá-lo em algo que garanta a sua perpetuidade, né? De um modo mais velado, de um modo mais tecnocrático, mais transhumano, né? De um modo mais tecnológico, inclusive, né? Sobretudo, né?
O capitalismo, tal como o conhecemos, ele não é apenas um sistema econômico, ele é um conjunto de instituições destinadas a canalizar o grande capital para o benefício, digamos, no longo prazo da sociedade, né? Canalizar o benefício para a elite da sociedade e, ao mesmo tempo, manter até um certo ponto a estrutura, a coesão social, né, da própria sociedade, né, evitando, assim, digamos, o caos social, né? Mas o que acontece quando essas, digamos, limitações aí do capital desaparecem, né? Ou, digamos, essa canalização do capital se torna cada vez mais perigosa e, digamos, de difícil realização. Vamos resumir esta reflexão para ela não ficar demasiado teórica ou complexa. Veja, o neossocialismo é uma corrente de pensamento que concilia elementos do socialismo clássico com as realidades atuais do século XXI, né? Então veja, assim como o socialismo tradicional, né, o que prega o socialismo tradicional? O objetivo sempre é a redução das desigualdades sociais, a promoção da chamada justiça social, ou pelo menos minimizar as extravagantes disparidades de classe, né? Bom, o modo mais eficaz, veja, aí é uma questão puramente até lógica, né, de você promover a igualdade social, é eliminar aquilo que se chama classe social, né? A diferença entre as classes sociais, né? Sobretudo a classe média, a qual, na visão dos neossocialistas, aí, deve ser completamente erradicada, né? O neossocialismo, ele se diferenciaria do socialismo autoritário aí do passado, né? Veja, ele usará a democracia e os processos eleitorais. Naturalmente que os eleitos são figuras bastante afeitas à promoção do próprio neossocialismo, né? Ao contrário do socialismo clássico, que defendia uma economia planificada, o neossocialismo entendeu que a economia de mercado, conforme o vitorioso sistema chinês, é que é o futuro. Ou seja, temos aqui um empresariado pujante e criativo trabalhando com e para o governo. Então, há uma forte regulação estatal para garantir a justiça e a coesão social mínima para que a sociedade não desmorone, né? O pós-capitalismo acreditou que a globalização seria um processo irreversível. Só que agora estamos entrando numa fase de regionalização, com fortes disputas comerciais entre países e blocos. Distribuir os recursos, né, de forma equitativa é uma das bases doutrinárias daí do neossocialismo. Você vê que a gente já tem aí umas vozes, né, que aparecem lá no Fórum Econômico Social, lá de Davos, o grupo lá do Klaus Schwab, que fala, você não terá nada, mas você será feliz, né? Você terá o necessário para viver bem por toda a sua vida, né? Então isso aí já é um princípio de neossocialismo, né? Veja, distribuir os recursos de uma forma equitativa, então, é uma das bases doutrinárias do neossocialismo. O neossocialismo, ele não vai defender a abolição total da propriedade privada, né? Porque senão ele seria um neobolchevismo, né? Não, ele vai querer regular totalmente a propriedade para evitar a concentração de riqueza e poder, né? Veja, ele vai fazer isso de uma forma tecnocrática, né? Ele vai gerir a concentração da riqueza e do poder, né? Já, na verdade, nós já temos um pouco desse modo de regulação, né? Em mecanismos como IPTU, IPVA, imposto de renda, as taxas, os impostos, os tributos, as obrigações, os espólios, as heranças, etc. Tudo isso daí será sumamente aperfeiçoado e escalonado. E, preferencialmente, será, vamos dizer, fenômenos de uma sociedade que não tem mais grandes disparidades de renda e de posses. Na prática, você vai ter um achatamento aí dos muito ricos, né? E também dos muito pobres, né? Você vai ter um desengajamento aí. Quem vai dançar nessa história vai ser a classe média, né? Em resumo, veja, o neossocialismo seria um meio termo, vamos dizer, entre o capitalismo e o socialismo. A ideia é conciliar a eficiência do mercado, que é uma coisa comprovada, que o mercado realmente ele é pujante, ele é produtivo, ele gera renda, ele gera emprego, ele gera tecnologia, ele gera conhecimento, com a justiça social, que só se pode fazer com um Estado forte, justiça social, né? Ninguém faz isso daí hoje com mais amplitude e profundidade e eficiência do que o Partido Comunista da China. Veja, até uma topeira sabe que a realidade, né?
a realidade social de hoje é extremamente desigual, né? Até uma hiena, né, percebe que existe uma elite suprema incrustada em um deep state e que pretende dirigir tudo através de inteligência artificial, alta tecnologia, meios de ação, meios de coerção, meios de persuasão midiático, né? Absolutamente formidáveis, né? Então, vamos, já que estamos falando de animais, né? Até mesmo um tatu-bola sabe que a classe média é inimiga da igualdade social, né? Bom, vamos falar de maneira geral, né? Ela é inimiga do socialismo, a classe média. Ela é inimiga das políticas sociais, das cotas, né? Do assistencialismo. Bom, então assim, a classe média encara, por exemplo, pensa em identitarismo, em cota, em toda essa coisa, ela encara isso daí com muita má vontade, né? Veja, e a classe média ela é deslumbrada com a classe alta, né? Ela associa a classe alta com tudo que é bom, louvável, puro, cheiroso, virtuoso, né? Por aí você já entende por que a classe média deve desaparecer no modelo neossocialista em curso. Então, assim, para quem quiser investigar um pouco esse assunto, tem uma. Você pode perguntar aí para a inteligência artificial neossocialismo, neossocialista, mas você vai encontrar muitos artigos aí independentes nas blogs, em sites. É um assunto também da sociologia, também da filosofia, também do jornalismo, que trata aí de sociedade, de cultura, enfim. É um assunto mais ou menos que está em voga aí, né? Bom, segunda parte do nosso vídeo, né? O que a poderosa família Casar, os Rothschild, né, prevê para 2025? Mas parece que apareceu um vídeo aí dos papas aí, dos Rothschild, que ele fala Rothschild, né? Então, não sei se ele fala Rothschild, né? Bom, 2025, então, é o ano da reconfiguração do poder global num mundo assim que as lealdades estão mudando rapidamente, né, de barco, né? Bom, nós vamos ter avanços tecnológicos disruptivos e uma democracia americana que já está no seu limite, nos seus estertores, né? Prevê-se aí uma espécie de um fascismo americano, né? Cada vez mais assumido e cada vez mais, digamos, confortável com o seu próprio modo de agir, né? Bom, vamos ver, né? Bom, se olharmos aí a capa do The Economist, né, que é o oráculo Rothschild, né, a revista mais importante lá da família, né, no Reino Unido, podemos vislumbrar as mudanças que estão por vir, né? Então veja, geralmente o pessoal que gosta de analisar símbolos, né, usa muito a capa da Economist, né? Mais ou menos também aquele pessoal que gosta de analisar os desenhos dos Simpsons, né? Que dizem que o desenho revela coisas, né? E realmente tem coisas impressionantes ali naquele desenho, né? Bom, então veja só, aparece lá o Donald Trump na capa, né? O regresso de Donald Trump, a figura de Trump, sugere aí um impacto na política mundial. Então nós vamos ter um aumento das tensões comerciais, conflitos diplomáticos incessantes e um reordenamento geopolítico, né, que vai ser liderado aí pelo seu estilo disruptivo, né? Outro ponto, veja, nós vamos ter uma aceleração das tensões entre as grandes potências, diga-se aí, entre os grandes estados-nação. Na capa da revista aparecem os rostos de Xi Jinping e Vladimir Putin, juntamente com mísseis e gráficos, né? Quer dizer, reflete isso aqui o quê? Uma intensificação das rivalidades tecnológicas, comerciais, em termos de segurança, né, entre o Oriente e o Ocidente. Os avanços da inteligência artificial, bem como na biotecnologia, estão remodelando a economia global, enquanto os mercados enfrentam riscos aí de crises e de ajustamentos, né, alguns até dolorosos, né, como já está acontecendo na Europa, né? As barreiras comerciais e as tendências monetárias aí apontam para um mundo fragmentado, ou melhor dizer, multipolarizado, né? Com blocos econômicos e tensões crescentes entre a China e os Estados Unidos. Esse aí vai ser o assunto mais importante do ano que vem, né? Essa tensão, sobretudo comercial, entre a China e os Estados Unidos. Imagens também da ampulheta, aparece lá na capa da revista, né, com a Terra, né, o planeta Terra. Enfatiza aí uma necessidade de decisões críticas, né, aquela ampulheta que os segundos vão chegando, né, nas 24 horas, né.
Então aí fala-se de uma geoengenharia, até uma transição energética para combater as alterações climáticas. Como é que se daria essa transição energética? A gente sabe que o que tem sido prometido é a transição de um mundo movido a carbono para um mundo movido a, sei lá, energia elétrica, pilhas, baterias, talvez hidrogênio, talvez o nosso etanol, né? Vou tocando aqui. Então, a inteligência artificial vai continuar a transformar indústrias-chave, levantando desafios éticos sobre a privacidade, o emprego e o poder daqueles que controlam esta tecnologia, né, da própria inteligência artificial, né? Então vamos lá, terceira parte do nosso vídeo, veja, a atual vice-presidente Kamala Harris, após perder para o Trump, saiu de férias, né? Enquanto isso, as tensões entre a União Europeia e a OTAN contra a Rússia aumentam sem parar, assustando já as pessoas sensatas, né? A Rand Corporation, que é a ONG aí do Pentágono, ela plantou um cenário de triunfo, né, no governo do Trump, né? Depois da vitória aí no dia 5 de novembro, até a posse, em 20 de janeiro, nós teremos aí um período caótico, né, que é dito aí 76 dias de suspense sinistro, né, e depois vai vir o triunfo de Donald Trump, segundo a Rand Corporation, né. E agora os mísseis ATACMS da União Europeia contra a Rússia, ou melhor dizendo, do Pentágono da OTAN contra a Rússia, serviram para enfrentar Trump e resgatar o investimento feito da BlackRock lá na Ucrânia. Bom, e leva a pergunta, né, mas não está resgatando nada até o momento, né? E leva a pergunta, quem manda realmente em Washington, né? Eu acho que é a BlackRock, né? Pelo menos é uma das forças aí do Deep State, né? Biden, o louco, deu luz verde para lançar mísseis de longo alcance estadunidenses, ATACMS, né, na região de Kursk, na Rússia. Enquanto ele fez isso, enquanto ele fazia o seu giro sul-americano, na APEC, no Peru, e no G20, aqui no Rio de Janeiro, né? E o Biden ficou perdido lá na selva do Amazonas, né? Depois foi visto chupando uma manga aí sobre uma palmeira no Rio de Janeiro, né? A incapacidade, a disfuncionalidade de Biden, né? A sua irresponsabilidade e alienação é absoluta agora, né? A mente bideniana, vamos dizer assim, simplesmente não enxerga outras pessoas, né? Decisões cruciais emanam aí do porta-voz do teleprompter preferencial do Deep State. Decisões que podem desembocar em uma terceira guerra mundial, né, nuclear, né? Até o rotativo britânico Daily Mail, sinalizado aí como oráculo de espionagem aí do MI6, né? Veja que esses serviços de inteligência de alto nível sempre mantêm mídias de grande popularidade e de alto nível, inclusive intelectual e tudo mais, né? E aí o Daily Mail pergunta, quem está tomando as decisões em Washington? Bom, o consenso aí de gregos e troianos é que Biden e Kamala tomam as grandes decisões. Veja, nada mais errado, né? Biden e Kamala estão onde estão justamente porque não tomam decisão alguma, nunca. São apenas porta-vozes, relações públicas, assessores de imprensa com alto cargo executivo. Foi sinalizado que haveria um segundo golpe de Estado contra Biden. A tese é de Scott Ritter, hein? Por parte de seu assessor de segurança nacional, aí, o Jacob Sullivan. Veja, o Jacob Sullivan é um ex-advogado de Hillary Clinton. É autor do famigerado Russia Gate, né? O malfadado aí, Anthony Blinken, né? E o cubano estadunidense, o Alejandro Mayorkas. Veja, o primeiro golpe foi dado então quando o Biden foi defenestrado da disputa eleitoral contra o Trump, né? E botaram a Kamala lá para perder para o MAGA, né? O Make America Great Again, né? E aí haveria um segundo golpe de Estado, como? Causando uma guerra nuclear com a Rússia antes do Trump assumir, em 20 de janeiro. Veja, a tríade de Jázaros aí, da máfia Casar, o Sullivan, Blinken e Mayorkas, moveram os pauzinhos lá no Olimpo, né, e resgataram o seu outro irmão Jázaro lá, o correligionário Zelensky. Esse aí, então, está na corda bamba da derrota militar, né? Então tentam salvar as contas invertidas do seu também Jázaro e correligionário Larry Fink, mandatário da BlackRock, o homem do Aladdin, né, o software dos grandes acionistas e gestores de fundos globais, né? O Biden, ele já virou agora uma espécie de pele de cobra emasculada aí do Deep State, né?
Tudo para o Biden agora consiste em enfiar a Europa numa guerra contra si mesma, né? Disfarçado de guerra contra a Rússia. Né? Bom, veja só, um outro ponto, pouco abordado. Veja, o filho do presidente Trump, o Donald Jr., já anda desfilando alegremente como o sucessor natural de seu pai. Hein? O Júnior anda lançando uns petardos aí verbais contra o complexo militar industrial. De certo, ele busca arrancar um naco para o seu pai, né? Na escalada da guerra na Ucrânia, aí, promovido pelos chefes de Biden. Né? O ex-fuzileiro naval e inspetor da ONU no Iraque, o Scott Ritter, assim como o ex-coronel Douglas McGregor, sinalizaram que o controle da política externa da União Europeia se encontra nas mãos daquela tríade sionista lá, Sullivan, Blinken e Mayorkas, setor poderoso do Estado Profundo. Qual foi o papel do Pentágono entre setembro e novembro? Veja, a primeira advertência do presidente Putin se deu em 12 de setembro. Ainda não era a nova doutrina nuclear, né? E o Pentágono optou pela cautela, né? Conteve naquele momento os mísseis estadunidenses, os ataques, mas acabaram sendo lançados na Ucrânia agora, nesses dias, né? Bom, o manda-chuva aí do Pentágono, Lloyd Austin, né? Com o empurrão aí do porta-voz do US Strategic Command, o Stratcom, eu já falei sobre isso em outros vídeos, né? O contra-almirante Thomas Buchanan, né? Que é o nome daquele uísque, né? Eles promoveram então as ATACMS. Afinal, a União Europeia precisa se preparar para enfrentar o inverno nuclear, né? Então nós teremos 2 meses perigosos, né? O ex-agente da CIA, o Larry Johnson, perguntou aí se o Biden pretende iniciar uma guerra para evitar a instalação de Trump na presidência. Bom, a jogada suja seria decretar uma situação de emergência. Por exemplo, se a Rússia agir com mais contundência, né? Todo mundo já percebeu que estamos sob o conluio de rematados e irresponsáveis, né, que flertam com a própria morte, como é o caso de Biden, daí pretendem causar a maior destruição possível. Né? Esse é o perigo. Né? Da nossa parte, veja, nós viveremos cada dia do melhor modo possível, né? Sem se iludir com nenhum lado desse tabuleiro. Contudo, tendo a crer que o vilão desta história é mesmo o Ocidente coletivo, aí, liderado pelos Estados Unidos. São tempos sombrios, né, pessoal? E agora a última parte do nosso vídeo, veja. Embaixadores se encontraram no Conselho OTAN-Ucrânia, NUC, né, em 26 de novembro, ontem, para discutir a situação de segurança na Ucrânia, após o lançamento pela Rússia aí de um míssil balístico experimental de alcance intermediário, IRBM, o Arishnika, semana passada, né? Quando a Rússia disparou seu novo míssil balístico hipersônico de alcance intermediário em 21 de novembro, dizimando um depósito de armas ucraniano em Dnipro, foi uma mensagem ao Ocidente. O ataque ocorreu após os Estados Unidos, em 17 de novembro, suspenderam as restrições ao uso de mísseis de longo alcance pela Ucrânia. Isso colocou os Estados Unidos em conflito direto e aberto com a Rússia. A mensagem foi clara: as cartas estão sobre a mesa. A resposta até agora das autoridades ocidentais é uma só: dane-se! Os Illuminatis creem estar protegidos em seus túmulos dourados, seus bunkers, né? A Ucrânia, leia-se Pentágono, lançou mais 2 ataques na região de Kursk, na Rússia, usando mísseis ATACMS de longo alcance. Um contra um sistema russo S-400 no sábado, 23 de novembro, e outro em um aeroporto na segunda-feira, 25 de novembro, ferindo civis por lá. O Ministério da Defesa da Rússia apenas comentou que medidas de retaliação estão sendo preparadas. Enquanto isso, os líderes aí da OTAN, europeus aí da OTAN, sinalizam sua gana de escalar. É uma espécie de pulsão ou atração mórbida pela morte, né? O Conselho aí, Ucrânia-OTAN, convocou uma reunião de emergência na terça-feira, 26 de novembro. Prometeram que não deixariam o Oreshnik mudar o curso do conflito, né? Os ministros da defesa europeus se encontraram em Berlim e prometeram seu apoio militar à Ucrânia, independentemente da administração Trump, né? Há rumores crescentes sobre o envio de tropas da OTAN para a Ucrânia. Uma reportagem da Bloomberg diz que o Reino Unido enviou dezenas de mísseis de longo alcance, os Storm Shadows, para a Ucrânia nestas últimas semanas.
O presidente do Comitê Militar da OTAN, o almirante Rob Bauer, anunciou que a aliança passou de defensiva para ofensiva. A OTAN diz que vai realizar ataques de precisão profunda. Daí o ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, disse que toda a decência europeia nunca passou de uma fachada, mandando a real, né? O nosso mundo civil está sem nenhuma proteção. Os psicopatas estão saindo do armário. Um passo falso pode desencadear uma reação em cadeia e levar a uma troca termonuclear. A OTAN não tem mais nada a perder, é como um animal furibundo lançando suas últimas unhas, né? O problema de confrontar a Rússia, como aliás disse o Donald Trump durante um seu debate com a Kamala Harris, a Kamala perguntou, então você quer que a Ucrânia vença? E o Trump disse, ele, o Putin, tem uma coisa que outras pessoas não têm, ele tem armas nucleares, ele tem mais do que os Estados Unidos. O Trump está certo. Porém, esse resquício de sanidade não significa que ele poderá evitar o pior, né? Os falcões da guerra anglo-americanos querem o conflito. Mais do que tudo, é sua profissão de fé, né? Um relatório do Instituto Skiller apontou que a ordem internacional baseada em regras morreu. Uma nova era está emergindo agora. Estados-nações soberanos cooperam entre si, se unem para um desenvolvimento econômico comum e benéfico para todos. Naturalmente, os Estados Unidos querem destruir um mundo multipolar e colaborativo, né? Se os Estados Unidos e a Europa cooperassem com os BRICS e com a iniciativa Cinturão e Rota da China para fomentar a industrialização orientada pela ciência e pela boa vontade em todo o mundo, não haveria guerra. Mas talvez este mundo multipolar não possa surgir sem guerra. Vamos ver. Existem agora 151 nações de todos os continentes que aderiram à iniciativa Cinturão e Rota, né? O Brasil não aderiu ainda, né? Os Estados Unidos e o Ocidente coletivo precisam do confronto. Eu vou analisar isso daí, hein? Veja, a base de sua motivação, assunto do vídeo de amanhã, veja, é de ordem mística e religiosa, como pretendo demonstrar no próximo vídeo. Eu vou analisar o momento atual como uma consequência inevitável do cisma, que vem desde o século XI, quando a Igreja Ortodoxa se separou da Igreja Católica Romana. Esse vai ser o assunto do vídeo de amanhã. Pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Umas 5 pessoas me ligaram aqui, tive que recusar a chamada. Talvez seja o correio querendo me entregar alguma coisa, né? Bom, tudo bem. Obrigado a todos aí, canal Luz no Fim do Túnel, pessoal. Se você gostou do vídeo, não deixe de dar um like e compartilhar o vídeo. Se você não está seguindo o canal, já segue o canal, acione o sininho aí, faz um comentário aí para a gente interagir. E vamos em frente, pessoal. Mídia alternativa, mídia independente, livre expressão e livre comunicação aqui. Se você quiser ajudar o canal, tá aí o Pix na descrição do vídeo. Então, muito obrigado a todos. Vamos ficando por aqui. Até a próxima e fiquem com Deus.